Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 13 do conteúdo Estática de Partículas. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo, de análise de forças no espaço, tá certo? Que é o conteúdo que a gente vem estudando agora nessas últimas videoaulas, Então, na videoaula anterior eu mostrei a análise, de forças quando a gente conhece dois pontos, que formam uma linha, e essa linha coincide com a linha de ação da força, Nesta videoaula eu vou resolver um probleminha, um exemplo, onde a gente pode ver a aplicação desse conceito, desse conteúdo que eu apresentei na videoaula anterior, beleza? Então o exemplo é o seguinte: um cabo de sustentação de uma torre está ancorado por meio de um parafuso em ar. Então tem um cabo aqui, tem aqui a torre, representada aqui em verde, e um cabo de sustentação, Então esse cabo, ele é conectado na extremidade B, e em um parafuso em A, tá certo? Esse cabo aqui vai dar sustentação, a essa torre, tá certo? A tração no cabo é de 250 newtons, tá certo? Determine, primeiramente, os componentes Fx, Fy e Fz da força que atua sobre o parafuso e os ângulos θx, θy e θz que definem a direção da força, Então aqui, a gente tem que analisar a força, no parafuso A, Então a questão pede para determinar Fx, Fy e Fz das forças que atuam no parafuso A, bem como a direção dessa força, por meio dos ângulos diretores θx, θy e θz, Então aqui a gente tem que analisar, a força no ponto A, Essa força aqui, o vetor força em A, FA. Como é que a gente faz essa análise, Percebam que a gente conhece, a linha de ação dessa força, Por quê? Porque é a mesma linha, de ação, que coincide com esse vetor posição AB, não é isso? Então, esse vetor posição AB vai definir a direção da força FA, tá certo? E aí a gente cai naquele conteúdo que eu apresentei na videoaula anterior, tá certo? Como é um cabo, e esse cabo está sendo tracionado, a gente sabe a intensidade, de FA, Então, o módulo de FA, que já informa na questão, que é igual a FA, questão de notação, sem a setinha para indicar que é vetor, ou seja, só a intensidade. Essa intensidade aqui da força em A vale 2.500 newtons, beleza? Então, a questão informa a intensidade de FA, Então, a gente tem aqui, como esse cabo está sendo tracionado, a gente tem FA aqui e a mesma força aqui em B, FA. Beleza? Pela terceira lei de Newton, ação e reação. Tá certo, pessoal? Então, primeiramente, para a gente determinar as componentes, os componentes Fx, Fy e Fz, a gente precisa determinar aqui, o vetor unitário, associado a essa força FA, Como é que a gente determina esse vetor unitário? Através do vetor posição AB, Então aqui, vou só marcar aqui na questão, a gente tem um vetor unitário aqui, para determinar. A gente tem um vetor unitário aqui para determinar a direção da força em A. Então tem o FA e aqui, um vetor unitário, lambda, beleza? Então a gente precisa determinar o vetor lambda, porque aí com o vetor lambda a gente é capaz de determinar as componentes do vetor de força, no parafuso A, porque a questão pede para determinar as componentes das forças no parafuso A. Então, uma vez que a gente consegue determinar
o vetor unitário, né, lambda, a gente consegue determinar as componentes fx, fy e fz. Lembrando que esse vetor unitário, lambda, ele vai ser definido a partir do vetor posição, né, AB, não é isso? Então aqui, ó, vou só colocar em outra cor, né? Aqui, de A até B, a gente tem um vetor posição, né? Um vetor D. Beleza? Esse aqui é o vetor posição D, né? Então, ó, a gente tem o seguinte, né? O vetor AB, né? O vetor AB, vou colocar aqui, ó. O vetor AB vai ser igual ao vetor D, né? Que vai ser igual a BX, coordenada X de B, né? Menos AX e mais BY menos AY J, né? J mais BZ menos AZ K, né? Então, BX é a coordenada X de B, BY a coordenada Y de B, BZ a coordenada Z de B, né? Assim como a X, a Y e a Z são as coordenadas X, Y e Z do ponto A, tá certo? Então, como a questão pede para determinar as componentes, né, que atuam sobre o parafuso, né? Como são as forças que atuam sobre o parafuso, né, a gente tem que determinar as forças que atuam em A. Então, o sentido aqui da força, né, é de A até B. Então, esse vetor tem que ser definido como AB, né? Ou seja, o vetor AB é B menos A, né? As coordenadas de B menos A. Obviamente, ó, a gente tem que AB, né, que é igual a D, vai ser igual a dx e mais dyj mais dzk, né? Sendo aqui, ó, dx igual a bx menos ax, né? Dy igual a by menos ay e dz igual a bz menos az, né? Então, B vai ser definido como bx pelas coordenadas, né? Bx, by e bz, beleza? E o ponto A vai ser definido por ax, ay e az, tá certo? Então, primeiramente, ó, a gente analisa o vetor posição, né, para determinar em seguida o vetor unitário. Consequentemente, após isso a gente vai conseguir definir o vetor força, né, a partir das componentes fx, fy e fz, beleza? Então, primeiramente eu vou determinar as coordenadas, né, dos pontos para em seguida calcular as distâncias, né, dx, dy e dz, né, conforme eu apresentei aqui em cima, certo? Então vamos lá, ó. Solução. Eu vou colocar aqui, ó, o ponto B, né? Ponto B. Então o ponto B. O ponto B, né? Não, vou fazer primeiro de A, tá certo? Ponto A, né? O ponto A vale, né? Aqui esse ponto A, ele vai ter as coordenadas, ó. Qual a coordenada de x em A, né? A coordenada de x em A vale quanto, ó? 40, né, ó? Então, da origem até o ponto A, a gente desloca 40 em x. Então, aqui eu tenho 40, né? 40. Em y, quanto é que eu desloco o A, né? 0, né? Porque o ponto A está sobre o plano aqui, ó, XZ, né? Então, se eu não tenho coordenada y para o ponto A, o AY vale 0, tá certo? Eu coloquei AY, mas também poderia ser Y de A, né? E aqui, o Z, né? Quanto é que eu desloco o Z, ó, aqui, ó, do ponto A? O ponto A está deslocado para a coordenada Z de
menos 30, né? Ó, aqui é o ponto nulo, né? A origem. Então, se eu desloco entrando na tela, né? Esse deslocamento aqui, ó, vale menos 30, né? Menos 30, certo? E aqui o ponto B, né? Ponto B. Então, o ponto B eu tenho o seguinte, as coordenadas de B, né? X é 0, né? Ó, porque está aqui no eixo Y. Então, não há deslocamento em X, logo é 0, né? O Y, a gente tem uma coordenada igual a 80, né? Perceba que aqui o deslocamento é 80, né? Ó, para o Y, positivo. E o Z também é 0, né? Ó, por quê? Porque está aqui no eixo Y, não há deslocamento em X e em Y. Então, aqui esse ponto vale 0. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando, ó, X para, né? Tá deslocado de 40, o Y menos 30, o Z menos 30, perdão, né? E o Y igual a 0. Por quê? Porque está aqui acima do plano XZ, beleza? Então, 40, 0, né? E menos 30. Enquanto que para o ponto B eu tenho 0, né? Não há deslocamento em X, nem deslocamento em Z, né? E o Y está deslocado aqui de 80 para cima, né? Por isso que é positivo. Então eu tenho 0, 80 e 0. Tá certo? Então, ó, calculando as componentes de D, né? Ó, componentes de D, né? Lembrando que aqui eu vou marcar aqui, ó. Esse vetor aqui é o D, né? Então, esse vetor aqui é o D, né? Como eu quero determinar FA, né? Ele tem que ter a orientação do D. Beleza? Logo, ó, D, né? D vai ser igual a o vetor AB, né? Que vale dx i mais dyj mais dzk. Tá certo? Quanto é que vale dx, ó? Dx vale xa ou ax, né? Vou colocar aqui xa só para ficar com a notação melhor do que a que eu apresentei anteriormente, mas tanto faz, tá certo? xa menos xb, não, xb menos xa, né? Perdão, eu errei aqui. Xb menos xa, né? Porque é o ponto final menos o inicial para a gente definir o vetor, né? Então, o dx vai valer. Quanto é que vale o xb? 0, 0, menos, né? 40. Então, dx vale menos 40, né? Metros. dy vale o yb menos ya. Então, yb vale 80 menos o ya vale 0. Então, aqui vale 80 positivo, né? E o z, né? Vale zb menos za. Então, zb vale 0 menos za vale menos 30. Menos 30. Então, o dz vai valer mais 30. Mais 30 metros. Logo, a gente tem o vetor posição, ó. Vetor posição ou AB, né? Vetor D, né? Ou AB, sendo definido como D vai valer menos 40. Vetor D, né? Que é dx i mais dyj mais dzk, né? Vale D igual a menos 40 e mais 80 j, né? Mais 30k, né? Então, o D aqui tem a unidade de metro, né? Já que as coordenadas estão todas em metro.
Beleza, pessoal? Então temos já aqui definido, ó, o vetor D, né? As componentes de D. Certo? E agora, a intensidade de D, né? A intensidade de D a intensidade do vetor D, né? Que é igual ao vetor AB, ela é dada por, né? D, que é igual a AB, vale raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Beleza? Então, fazendo o cálculo aí, ó, vocês vão encontrar o seguinte, né? D vale raiz de menos 40 ao quadrado mais 80 ao quadrado mais 30 ao quadrado, né? Então, a intensidade de D vale o seguinte, ó. D vai ser igual a 94,3 metros. Beleza? Então, a partir desse cálculo de D, né, a gente consegue definir o vetor unitário, né? O vetor unitário lambda, como está representado aqui, certo? Então, o vetor unitário, ó, que possui a mesma orientação, né, do vetor força, né, que é o que a gente vai determinar, do vetor força FA, a gente tem que lambda, né, definindo pelo vetor posição, né, ele vai ser D dividido pela intensidade, certo? Então, o lambda, ó, lambda vai ser dx dividido por dy, né, mais dy dividido por dj mais dz dividido por dk. Beleza, pessoal? Então, esse vetor unitário aqui, ó, vale menos 40 dividido por 94,3 e mais 80 dividido por 94,3 j mais 30 dividido por 94,3 k, certo? Então, esse vetor unitário, ó, vou anotar um pouquinho mais embaixo aqui, né? Vetor unitário vai valer, ó, menos 0,424 i mais 0,848 j mais 0,318 k, certo? Então, esse aqui é o vetor unitário, né, determinado a partir do vetor AB ou vetor posição D, né? Então, vou destacar ele aqui para a gente utilizar, né, quando for calcular as componentes da força. Tá certo, pessoal? Então, esse é o vetor unitário, né? Menos 0,424i mais 0,848j mais 0,318k, né? Agora eu vou fazer a análise, né, do vetor força, né? Então, o vetor força, ó, eu vou pegar aqui essa mesma figura, né? Aqui. Nessa outra figurinha aqui a gente já tem os ângulos diretores, né? Mas como eu ainda não determinei, eu vou só fazer a representação aqui
do vetor força, né, ó, FA. Certo? Então o que é que a gente tem, ó? F, né, pela definição, utilizando vetor unitário, é igual a F, né, escalar, a intensidade de F que multiplica o vetor unitário, né? Então a gente tem essa intensidade, né, ela é fornecida na questão e vale 2.500 newtons, não é isso? Então, ó, F, né, F vai ser igual a 2.500 que multiplica menos 0,424 e mais 0,848 J mais 0,318 K. Beleza? Então o vetor força, ó, vai ser igual a menos 1060 e mais 2120 J mais 795 K, né? Aqui na unidade de Newton, né, de força. Então aqui, ó, é Fx, né? Aqui Fy e aqui Fz. Beleza? Então, ó, Fx, a componente x vale menos 1060. A componente y vale 2120, né? Newtons aqui. 2120 newtons e Fz vale 795 newtons, certo? Esses aqui são os componentes da força. Beleza, pessoal? Então é só multiplicar, né, a intensidade da força, né, que vai ser um escalar, vezes o vetor unitário. Lembrando que o vetor unitário, ó, ele pode ser definido em relação ao vetor AB, né, o vetor posição, ou em relação ao vetor força, né? Que eu já consegui determinar o vetor unitário em relação ao vetor posição, então multiplicando pela intensidade da força a gente encontra o vetor força, ó, menos 1060i mais 2120j mais 795k, né? Então aqui a componente x, componente y e a componente z, né? Então, ó, F, né, vai ser igual lambda, né? Lambda vai ser igual a F, vetor F dividido pelo módulo, né? Que é igual a o vetor D dividido pelo módulo, tá certo? Então, lambda, né, vale dxi mais dxj mais dxk, né? Que isso aqui equivale a cosseno de θx mais cosseno de θxi, né? Cosseno de θxi mais cosseno de θj, cosseno de θyj mais cosseno de θz K, né? Que é o vetor unitário. Beleza? Então eu mostrei em videoaulas anteriores, né, que o cosseno de θx, ó, cosseno de θx, se vocês fizerem aqui, utilizarem essa equação, ó, a gente vai encontrar o seguinte, né? Só anotar aqui em outra cor para a gente não, só como uma observação, né? Ó, aqui de acordo com a definição, né? Ó, então a gente vai ter que cosseno de θx, cosseno de θx vai ser igual a fx dividido por f, né? Que é igual a dx dividido por d. Cosseno de θy vai ser fy dividido por f, que vai ser igual a dy dividido por d. E cosseno de θz, que é igual a fz, né, dividido por f, que é igual a dz dividido por z.
Como eu já tenho o vetor unitário, ó, né? Eu já tenho eu já tenho calculado, né? Esses cossenos diretores aqui, ó. Então, o cosseno de θx vale quanto? Tá aqui, ó, menos 0,424. Cosseno de θy vale 0,848. E o cosseno de θz 0,318, né, ó. Então aqui eu tenho aqui cosseno de θx, né? Isso aqui eu determinei aqui. Deixa eu só anotar aqui, né, para a gente organizar melhor. Aqui é componentes de f e aqui, né, conforme a questão pede para calcular, ó, os ângulos diretores, né, θx, θy e θz. A orientação da força, ó, pede para calcular os ângulos θx, θy e θz, né, ó, como está representado aqui na questão. Então, cálculo dos ângulos diretores, né? Cálculo de θx, θy e θz, né? Então, ó, cosseno de θx, né, vale fx dividido por f, né, que é igual a dx dividido por d, não é isso? Então, ó, o cosseno de θx eu já calculei também, ó, né, a partir do vetor unitário, que vale menos 0,424, né? Então, para eu calcular o ângulo, ó, o que é que eu faço? θx é igual a arco tangente, né, de menos 0,424, né? Arco cosseno ou cosseno a menos 1, né? Então, esse θx, ó, θx vai ser igual a 115,1, certo? Beleza? Aqui, ó, já calculei direto porque eu já sei o cosseno, né? A partir do vetor unitário, ó, das coordenadas do vetor unitário. Mas quem quiser fazer pela definição, né? Como a gente já determinou aqui o vetor força, é só calcular. Fx dividido por f, vocês vão encontrar menos 0,424, né? Então vai dar no mesmo, tá certo? Cosseno de θy vale aqui, ó, do vetor unitário, né, 0,848, né? Então, θy vale cosseno a menos 1 de 0,848, né? Então, θy vale 32 graus. E cosseno de θz vai ser igual a 0,318, né? Então, θz vai ser cosseno a menos 1 de 0,318. Isso aqui dá 71,5. Beleza, pessoal? Então tá aí a representação, né, na figura, ó, dos ângulos e o cálculo dos ângulos θx, θy e θz, né? Então, pela definição, ó, o lambda é cosseno de θx, cosseno de θy, cosseno de θz, né? Que vale, ó, fx dividido por f ou dx dividido por d, né? Como eu quero calcular aqui, ó, o θx, eu não já tenho o vetor unitário, ó, como está representado aqui, né? Isso aqui é o vetor unitário, né?
Como eu já tenho o vetor unitário calculado, obviamente eu já tenho os valores aqui dos cossenos diretores, né? Ó, cosseno de θx menos 0,424, cosseno de θy 0,848, cosseno de θz 0,318. Então, como eu já tenho os cossenos diretores, eu calculo os arcos cossenos, né? Que aí a gente vai ter os ângulos diretores, ou θx, θy e θz calculados, né? Como aqui, ó, é um número negativo, né? Quando a gente calcula o arco cosseno dá um ângulo maior que 90, como está representado aqui, né? Lembrando que esses ângulos, ó, é sempre em relação ao eixo positivo, né, das coordenadas. Então, θx vai ser em relação ao x, ó, por isso que ele dá maior do que 90, né? θy em relação ao y, θz em relação ao z. Ambas as coordenadas positivas, né? Y e z em relação às coordenadas positivas. Tá certo, pessoal? Então não tem mistério, né? Primeiramente é só determinar o vetor unitário. Com o vetor unitário a gente já consegue determinar o vetor força, né, através de seus componentes, assim como os ângulos diretores, né, ou os ângulos que definem a direção do vetor força. Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.